Vamos congregar, a palavra falou: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas a mensagem do meu mensageiro vai cumprir na tua vida. Eu falei: tá bom, pobre, sem condição, vou prestar a Universidade Federal do Paraná, é gratuita, prestei a primeira fase, passei, prestei a segunda fase, nesse meio período prestei vestibular numa universidade particular, fui ver a mensalidade, era um dinheiro do meu salário, da minha mãe, ia faltar dinheiro para pagar. Falei: mãe, agora é na Federal. Comecei, meu irmão, a mandar mensagem, chego lá em Curitiba, tem uma praça chamada Carlos Gomes e fica de frente para a rede de televisão, e ali para um carro de som, né? Esses caminhões de som, e ele joga o jornalzinho lá do caminhão, depois tem festa do barco, da lama, e eu falei para todo mundo, crente novo, queimando gasolina azul, acreditando em tudo, fui lá, sentei no meio fio, e comecei a conversar com o meio fio, tu se chamarás meio fio da vitória. Sabe por quê? Porque eu vou levantar, vou entrar no meio daquela multidão, vou pegar o jornalzinho, meu nome está lá como aprovado, eu vou entrar na faculdade. E começou, irmão, começou a festa e joga aquele jornal, entrei no meio da multidão, pulei mais alto que eu pude, peguei o jornalzinho, voltei para o meio fio, olhei, procurei meu curso, achei, procurei meu nome, não achei, pensei, estou nervoso, vou procurar de novo, procurei, não achei, procurei a terceira vez, não achei. Naquela hora, foi como se eu levasse um balde de água fria, esfriei, as lágrimas desceram, no meio fio da vitória, nasceu no meio fio da derrota, e eu baixava a cabeça, chorando, passou um homem com uma câmera na mão, colocou o microfone na minha boca, perguntou qual é o seu nome. Eu falei: Robson Falcão Vieira. Olhei para ele, estava filmando o evento ao vivo, e ele olhou para mim já com o rosto transfigurado, seus olhos não eram mais, seu rosto diferenciado, e falou: como você se sente não aprovado, como você se sente sendo um perdedor, um derrotado? Eu olhei que não era mais aquele homem que estava fazendo aquela entrevista, e empurrei, fui para minha casa, peguei a condução. A hora que eu desci na esquina da minha casa, alguém me falou: Robson, eu te vi chorando na televisão. Não dei ouvido, entrei dentro do meu quarto, chorei, irmão, chorei porque eu acreditei naquele homem que foi na minha casa, acreditei na palavra que saiu na congregação. Passou 40 minutos, uma hora, alguém que mexia com feitiçaria entrou dentro da minha casa, falou: Robson, pode sair do quarto, eu vim para resolver o teu problema. Eu falei com meus amigos que mexem com as mesmas coisas, que você estava na televisão chorando e não tinha sido aprovado, nós levantamos um valor, está aqui, nós vamos pagar a tua faculdade. Olhei para aquele homem, irmão, Deus me visitou, e na época era aquele telefone fixo. Eu falei: você está vendo esse telefone? Estou vendo, ele vai tocar, meu milagre já está chegando aí. Ele falou: depois ele ficou crente, começa a acreditar em qualquer coisa. Olha a casa que você mora, olha as casas. Lá, irmão, Curitiba era muito frio, não tinha forro, era feito de madeirite, o vento batia, era uma tristeza no inverno. Olha onde você está. Eu falei: esse telefone vai tocar, meu milagre já está chegando. O telefone tocou, eu atendi: Robson Falcão Vieira, mas sou eu. Meus parabéns, passou em primeiro lugar na faculdade. Deus sabe o meu adversário como vai catar. Entrei na faculdade, um terninho que eu tinha, era o terninho que eu ia congregar, era que eu ia para a faculdade, e eles viam eu indo, e eu tinha uma motinha bem velhinha, colocava lá no fundo da faculdade para ninguém ver, e foi me tratando bem até que descobri que eu era crente, que eu era pobre, que eu era servente de pedreiro. Aí tudo começou a mudar, mas dou graças a Deus, irmão, que o homem pode mudar, mas o nosso Deus sempre vai continuar. Chegou um dia que eu não estava aguentando mais, aí fui levantado para cooperador de jovens, já fui para cooperador oficial, e aí eu não estava aguentando mais a guerra. Eu falei: Senhor, meu negócio é congregar, é dar glória a Deus todo dia, eu gosto de fazer visita, eu gosto de viajar, e aqui na faculdade eu estou preso a semana toda, eu vou parar com isso, eu tenho que atender a obra. E fui buscar a palavra numa igrejinha por nome de Vila Média, lá em Pinhais. Aí um irmão que estava atendendo falava bem assim: ó, fica na comunhão, porque você não está entendendo porque que eu coloquei você como luz no meio daquela escuridão. Mas vai chegar um dia que Deus vai te colocar aqui em cima, os príncipes assentados e a coroa da honra, da justiça. Não entendi a palavra, irmão, mas bem-aventurado é aquele que
curso de prática jurídica. Chegava um cliente na faculdade, que eles faziam um serviço assistencial, e aí passava pelo coordenador do curso, advogado, e vinha para nós, que éramos alunos. E aí começaram uma perseguição, que eu era motoboy nessa época, os professores, a coordenação. Aí esse advogado falou bem assim, né, ele contou a história, e era improcedente, não tinha como ganhar. Falou, vamos mandar para o motoboy para ver o que o motoboy tem a dizer. E eu ouvindo daqui, aquele homem veio, sentou na minha frente, começou a contar a história dele. E conforme ele contava, o aluno do lado balançava a cabeça, o acadêmico do outro lado balançava a cabeça, dizendo que não, eu baixei a cabeça. Era uma cláusula pétrea, não tinha como mudar, a Constituição não ajudava, as leis também não. Eu baixei a cabeça, eu fui dar a resposta que não dava para pegar esse tipo de ação. O Senhor falou para mim, levanta a tua cabeça, porque foi eu que mandei ele vir aqui. A hora que eu olhei, as lágrimas desciam dos olhos dele. Eu falei, daí Deus falou para mim, repete o que eu falar para você. Eu falei, tá bom, Senhor. Anuncia para ele que ao meu lado tem um ser chamado sabedoria, que ele viu a criação do laje em todas as coisas que foram feitas, mas na hora que eu criei o homem com as minhas próprias mãos, ali ele apreciou e disse que essa seria a tua delícia. Fala para ele que a sabedoria vai te tomar, eu vou entregar essa causa na mão dele. Olha que eu falei, o aluno Robson, não tem comissão, não pode. Eu falei, deixa que eu vou, eu faço. E fui para casa, irmão, e comecei a fazer. Não podia usar a lei, não podia usar a Constituição, não podia usar fundamentação jurídica, mas aonde o Senhor falava para entrar, eu entrava, onde ele falava para escrever, eu escrevia. Fiz a petição, levei para o coordenador do curso, ele falou, Robson, cadê o embasamento, cadê os artigos da lei? Eu falei, protocola, doutor, se não der certo nem na faculdade eu fico mais. Ele estendeu a mão, falou, então tá fechado, pegou na minha mão, protocolou, chegou no dia da audiência, a juíza pegou aquele processo, falou, quem é o advogado? O advogado levantou, foi você que fez? Não, esse foi o aluno. Cadê o aluno? Levantei. Ela falou, eu nunca vi algo parecido, hoje eu vou julgar procedente, você ganhou a ação. Chegou na faculdade, na sala dos professores, coordenação, direção, rede de televisão. A rede de televisão ligou para a faculdade, querendo fazer entrevista com o aluno que mudou a lei do nosso país. Foi só um precedente, uma brecha, irmão. O telefone do Robson, tem tal dia, tal entrevista, um aluno que mudou a lei do nosso país. Eu falei, glória a Deus. A hora que eu falei, Deus falou para mim, fala que você não vai. Falei, não vou, senhor, não vai. Falei, por quê? Porque lembra do meio-fio da alegria, que virou meio-fio da tristeza? É a mesma rede de televisão que mostrou a tua derrota, agora quer mostrar a tua vitória, fala que você não vai. Já veio os dois alunos que estavam comigo, eu falei, eu não vou, eu vou, Robson, mas agora é a chance de nós ter a fama, status, sobrenome, expandir escritório, mas eu graças a Deus, irmão, que eu não estou preso em fama, status, sobrenome. Eu vou fazer junto com esses irmãos que estão ligando. E o estacionamento onde eu deixava meu carro, eu tinha que passar por dentro dessa praça Carlos Gomes. E o inimigo se levantou comigo há uns anos atrás, fortemente, que eu passei naquela praça e eu lembrei do meio-fio da tristeza. Fui lá no meio-fio, parei no lugar e eu falei, aonde tu está, Satanás? Sobe aqui que eu quero conversar contigo. A hora que ele apareceu, eu falei, tá vendo aquela rua? Ali eu vou passar todos os dias e a partir de hoje tu tem que me chamar de doutor.
que casam já se separam, busca no casamento um conforto para a alma, e o conforto está em Cristo, não casa preparado. Então pede para Deus essa presença. Se ele estiver lá no cantinho do quarto, manda ele embora de lá do cantinho. Se ele estiver no aparelho, no celular, manda ele embora. Se ele estiver nas mensagens indecorosas, manda embora. Ele vai transformar a própria história. Graças a Deus, irmão. Fui apresentado meu avô como cooperador. Eu fui primeiro cooperador de jovem, meu avô foi para cooperador. Aí Deus recolheu meu avô, foi no lugar dele. E lá na nossa comum tinha um pastor numa igreja do ladinho. Esse pastor, muito gente boa, pegava o violão, tocava os hinos da igreja dele lá. Aí nós cantávamos com ele, ele começou a congregar com a gente. E aí, lá na nossa Morretes, uma cidadezinha pequena, pobrezinha, interior, a nossa irmandade da lavoura, quando não tem lavoura, né, sofre um pouquinho. Então eu converso com os irmãos que têm mais condição, vamos lá, pegamos mais cesta básica. E nesse dia, estava eu no supermercado, pegando a cesta básica, e aí enchi o carrinho de cesta básica, e a minha esposa veio e perguntou para mim: você gosta de carne? Eu falei: gosto, e gosto muito. E agora eu descobri que eu gosto até de bode. Eu falei: gosto e muito. Ela falou: eles também gostam. Leva uma carninha, tá bom. Fui pro setor de carne. Na hora que eu fui no setor de carne, olhei um franguinho lá, 8 conto o quilo. Peguei um, o senhor falou: não é frango, é picanha. Olhei a picanha a 80 conto. Falei: não. Peguei 2 frangos, o senhor falou: agora são 2 picanhas. Pensei: arrisco na terceira, será que ele vai ajudar? Falei: não. Larguei os 2, peguei as 2 picanhas, passei. Falei: senhor, nem eu estou comendo picanha. E para quem que é? O senhor falou: para o pastor. Eu falei: nem para nossas ovelhas, não, é para o pastor. Nossas ovelhas estão lazadas. O dia da picanha vai para o pastor. Tá bom, peguei a esposa, a família, fomos, cheguei na frente da casa do pastor. Ele não estava 3 criancinhas, pequenininhas, né, do tamanho dos filhos do Edson. Os 3 menininhos, um pegou a cesta básica, pegou o kit de limpeza, e o pequenininho arrancou aquelas 2 pequenas que subia aquela montanha correndo. Fui pro culto, chegou o pastor, chegou o presbítero, chegou a porteira, chegou o diácono, a irmandade daquela igreja toda veio congregar comigo. E o pastor falou: posso dar um testemunho? Eu falei: não, testemunho, eu te chamo. Chamei ele e falou: agradeço a Deus, vai lá na congregação. Que eu e a esposa fomos no mercado, e aí eu tinha 10 reais com o almoço de domingo. Fui lá, dei para a esposa para comprar alguma coisa, e nós homens gostamos de carne, parei no açougue, olhei o açougueiro e falou: pastor, olha isso aqui. Arrancou uma bandeja branca com 2 peças de picanha e colocou em cima do balcão. Falou: tá bonita, pastor? Eu falei: tá bonita. Pena que você não tem dinheiro para comprar. Guardou a picanha. Entrei no carro e falei para minha esposa: meu amor, Satanás me esbofeteou lá dentro. O que aconteceu? Isso que eu estou contando. Fica na comunhão, que Deus pode calar o teu adversário. Olha, eu cheguei em casa, 2 peças de picanha. Estou aqui dizendo para Deus. Comprou na igreja dele. Veio 10 da igreja dele para a nossa, lá que usou na congregação. Eu tenho um cliente, irmão, e ele tem parente pescador das ilhas, e toda época de tainha, ele manda tainha. Se é época do camarão, ele manda camarão. E aí nesse dia ele falou: ó, eu tenho 70 tainhas. Eu falei: glória a Deus, nós temos 35 famílias lá no Morretes, manda pra cá. 70 tainhas, 35 famílias, 2 para cada um. Então entregamos para as 35, para as 34, que era a minha 35, e fiquei com 2 lá na geladeira. 10 para meia-noite. A esposa, não feliz com 2 tainhas, falou para mim: faltou o pastor. Eu falei: que pastor é a nossa? Antes da meia-noite. Eu falei: mas esse entendimento só até às 10. Ela falou: antes da meia-noite. Lá vai eu. Tem um sítio do lado da casa do pastor. Coloquei as 2 tainhas no saco, peguei o carro, parei, porta aberta, luz acesa. E lá sai o pastor: a Deus, irmão, falei, traz meu peixe pra cá. Eu falei: que peixe? Vem aqui que eu vou te contar a história. Faz 1 semana que nós estamos correndo atrás das galinhas aqui, esperando voltar. Não entrou dinheiro pra nada. 11 horas da noite estava eu e a esposa orando: Senhor, prepara um peixinho hoje à noite, antes da meia-noite. Tá aqui o meu peixe. Ele comprou na igreja dele, chamou mais 12 para nós.
aí ele ficou sabendo que lá no sítio escondido das montanhas tinha uma igrejinha que Deus falava com o homem. Ele falou, eu vou lá, mas eu vou fazer um propósito com vocês aqui, o pessoal da igreja deles lá. Falou, eu vou lá, mas não adianta eu falar de teologia, que eu sei, escartologia, eu sei, não adianta fazer barulho, que eu sei, não adianta ficar enlouquecendo, que eu sei. Eu vou lá, eu só quero um sinal. Eu vou sentar no primeiro banco, o irmão que atende lá vai levantar, me fazer levantar, me abraçar uma vez. Lá chegou eu na igreja. Sentei, levantei, falei, paz Deus. Ele não respondeu, eu abracei ele. Sentei, fui para atender, levantei de novo, falei, levanta, levantei, abracei a segunda vez. Sentamos de novo, eu voltei, sentei, levantei de novo, falei, me abraça de novo, abracei 3 vezes. Ele começou a chorar, foi embora. Na outra semana ele subiu para agradecer e falou, assim, agradeço a Deus, que eu fui na igreja, eu não queria palavra, eu não queria sabedoria, eu não queria teologia, eu só queria 3 abraços. Recebi um abraço no domingo, Deus me chamou nessa graça. Está entendendo como é difícil evangelizar? Só tem que estar atento para o Senhor visitar teu coração e fazer o que Ele manda. Irmão Tiago e irmão Michael de Fortaleza me chamaram para um culto lá no interiorzão. Me buscaram lá em Fortaleza e levaram para lá. Aí está atendendo o culto, aí um menininho pequenininho, estava no encontro, falou assim, irmão, me dá uma palavra. Eu falei, agarra no anjo. Ele veio agarrando na minha perna, eu falei, não é esse sentido, é agarrar no anjo ali. Ele falou, você é o meu anjo, que eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Eu falei, tá bom. Aí vim para frente, irmão, estava cheio igual banco aqui, fui sentar e ele, irmãos, a mãe dele judiou dele, né? Cabelinho dele todo espetadinho, foi me deu oxigenada, ficou tudo manchado, um pouco branco, um pouco preto, isso tudo espetadinho, eu apelidei ele de Uricinho lá fora. E aí o senhor perguntou, quem é esse? Eu falei, Uricinho. E o que ele quer? Ele falou que eu sou o anjo, vai ficar agarrado na minha perna. Então deixa ele agarrado, na hora que eu subi ele agarrou aqui, continua agarrado aqui. Chegou a hora da palavra, Deus falou assim, porque hoje tu não soltou o anjo, receba teu presente, Deus veio e batizou Uricinho com a promessa. Cidade por nome de Piraquara. Quando eu estou contando, uma velhinha olhou para uma menininha e falou, você é o meu anjo. A menininha falou, não, você é o meu anjo. As duas se abraçaram, Deus batizou as duas com a promessa. Você crê que tem anjo que coloca anel, tem anjo que coloca terno, senta do seu lado e você não vai nem perceber. Graças a Deus, irmão. Está tendo criança, ela percebe. Como que está a tua comunhão hoje para receber presente de Deus? Criança percebe o movimento. Eu estava lá falando a palavra sobre o presente, que Deus ia estar presente, e veio, acabou o culto, veio uma menininha de uns 8 anos, falou, irmão Robson, cadê meu presente? Eu falei, que presente? Você falou que ia me dar um presente lá no culto. Eu falei, falou. Eu falei, o que você quer? Pensei, era lá no interior. Falei, vou ter que achar uma boneca para dar para ela. Ela falou, quero ser selada com a promessa. Eu falei, então tá fácil. Tá fácil, irmão. Tá, se fosse difícil, era achar uma boneca aqui no interior. Ela falou, ah é? Eu falei, você sabe da glória? Ela falou, eu sei. Então na glória, Deus batizou ela com a promessa. A amiguinha dela falou, eu também quero. Você quer? Você sabe da glória? A glória, Deus batizou a amiguinha com a promessa. Aí tem os menininhos também. Nós dois queremos, 2 meninos. Eu falei, vocês sabem da glória? Sabemos. Os 2 se abraçaram, deram glória, Deus batizou os 2 com a promessa. Eu pequenininhos, 3 aninhos assim, olhando para mim com só estatalado. Eu falei, você quer? Ele falou, eu falei, você sabe da glória? Ele falou, mas eu sei abre a tua boca, a glória, eu coloquei, Deus batizou ele com a promessa. Você sabe da glória, precisa de um nome emprestado. Precisa de um glória comprar ali, um glória para provar aqui, um glória com lágrima lá. E Deus arma mais. Mas às vezes nós damos mais valor nas armas do mundo. Lá em São Paulo, aí Deus falava assim pela palavra: tem alguém que mexe com o tráfico, que usa uma arma, leva para cá, você é o aviãozinho do tráfico.
Você quer trocar o que o tráfico te deu por uma coisa que Deus vai te dar hoje aqui? Por um dom que Deus vai te dar aqui? A igreja cheia como essa, corredor, veio um homem com capuz. Menino, mais ou menos uns 18 anos. Veio assim, parou aqui na minha frente e falou: eu quero. Arrancou o capuz, tirou o brinco, tirou o anel, tirou o colar, abriu a mão, colocou na palma da minha mão. Quando ele colocou, Deus batizou ele com a promessa do Espírito. Vim para Salvador. A igreja do Virajar, irmão André, cooperador, e o ancião. Contei essa obra. Quando eu contei essa obra, a igreja cheia, veio um homem também com capuz na cabeça, parando aqui na frente e falou, parou, ele veio, passou aqui na frente e falou assim: eu com sonho desse tamanho, eu também, ele dessa altura, subiu a escada, parou na minha frente, olhou para mim e falou: eu quero trocar o que o tráfico me deu. Eu falei: o que você tem? Ele deu, coloquei aqui, Deus veio e batizou ele com a promessa. Você tem aí para Deus trocar por amor? Toda a vida aprendia culto com evangelização, culto e culto para enfermo. Eu gostava demais. Aí foi atender um culto, vai ter a reunião familiar de evangelização na casa do irmão Isaías Cordeiro. Não esquece. E é bom esses cultos. Esses cultos, atendi esse culto. Aí fomos para uma outra casa, pegamos uma família numa casa de alguém que queria conhecer. E aí começamos a atender o culto. E escapou o dedo, apontei para alguém sem querer e falando assim: tu vai gerar um bebê. E aí aquela moça chamou o nome dela, que era crente, falou bem assim: o que acontece nessa igreja? E o homem apontou para mim e falou que eu vou gerar um bebê. A senhora sabe que eu estou em tratamento com câncer, meu útero está todo tomado de câncer. E a mãe dela falou: aguarda, o nosso Deus nunca mente. Uma junta de médico que saía de Curitiba para atender ela em Paranaguá. E aí ela foi o primeiro mês, o câncer diminuiu, descobriu que estava gestante. 3 meses depois, o câncer diminuiu, o bebê começou a crescer. 6 meses, o câncer estava menor que o bebê. Quando deu 9 meses, o câncer estava na sola do bebê. Quando nasceu, o bebê nasceu chutando aquele câncer. Nome do bebê: Vitória. Está de perto até o dia de hoje. Aí o pai dela, alcoólatra, cirrose, falou: é verdade isso, o bebê chutou o câncer, vou lá na igreja. E na minha comum tem tanque de batismo, e o tanque de batismo é externo. Já tinha começado o batismo, e ela era alcoólatra, tomava álcool, meu irmão, tomava produto de higiene, e aí foi pra lá. Chegou lá, o batismo rolando, o ancião olhando, ele levantou a mão: eu quero também. O diácono já pegou ele, levou, pegou na mão do ancião. O ancião falou: venha do jeito que está, que quem limpa é Deus. Batizou o bêbado, levantou um novo homem. Vai pensando que o vício ia embora. Foi nada. Aí como ele tinha esse problema da cirrose, ele bebia a semana toda, eu ia atender culto. Antes de ir para a igreja, para atender culto na igreja, atender lá na casa dele. Atendi o primeiro, ele falava assim: eita, que hoje eu vou apanhar, bebi demais. E a palavra amaciava ele. E a esposa, a crentona, ficava revoltada. Falava: Senhor, bate nele. Outro culto, outro mês, a palavra avisava ele. E a esposa revoltada: irmão Robson, quero ter uma conversa com o irmão. E eu vou escapando, que a bichinha era bruta, fui embora. Outro culto, Deus falou para mim, pergunta para eles quem tem uma chácara por nome de Boa Esperança.
Porque Deus mostrou uma chácara aqui chamada Boa Esperança. Levantou um homem e falou: sou eu. Falei: você é o dono da chácara? Sim, eu sou o dono do bar. Eu estou vendo o que está acontecendo com o irmão Zezinho. Aí está indo no meu bar, está trazendo todos os crentes para congregar na casa dele. Deus chamou todos os amigos do irmão Zezinho nessa graça. Tira a liberdade dele, chama os anciãos para tirar a liberdade. Eu falei: eu não. O ancião estava nas águas e falou: venha do jeito que está, que é Deus que limpa. Não sou eu que limpo, não é o ancião, é Deus, então deixa ele. E um dia eu fui atender o culto, estou chegando e lá tinha uma valeta. Olhei duas pernas para cima, estava eu e a esposa assim, tinha comprado um carrinho novinho, 0 bala. Parei, olhei 2 pés para cima, desci no carro, puxei, irmão Zezinho, caí na valeta todo cheio de lama. Falou para ver a bonica do zóio. Puxei ele, eu falei: ô irmão Zezinho, eu estou indo lá para atender o culto, você aqui deitado, descansando. Meu irmão, acabei caindo aqui. Peguei, coloquei no banco, as pessoas vão de trás e falou: vamos sujar o teu carro. Falei: carro Deus dá outro, mas alma não dá. Aprendi o culto para ele. Naquela semana, veio atravessar a rua, o caminhão passou por cima, né? Faleceu, fui atender o funeral dele. Quando eu estou atendendo o funeral, isso aí durou 1 ano nesse período. O senhor falou para mim: o que é que você está vendo? Eu falei: estou vendo o irmão Zezinho. Você só está vendo um corpo, porque eu escondi na doença e salvei a alma dele. Você está na problema? Aí o nosso irmão da administração foi lá um dia no culto. Entrou a pandemia, e aí tinha um menino que ele começou a congregar com a máscara, e aí a barba cresceu. E o nosso irmão da administração, só de ouro, crentão, veio comigo e falou: Robson, eu estou vendo na rede social que o fulano de tal está bebendo. Eu falei: eu quero ter com a vida dele. E ele está barbudo, e eu quero ter com a vida dele. Estou no culto, chega ele, com a máscara, a barba escondida, um outro bêbado junto. A hora da palavra dele cai no joelho e falou: Senhor, tu falou tudo com a minha alma, quero ser crente. Batizou o amigo dele. Outro culto trouxe outro. Terceiro culto trouxe outro. O irmão da administração veio: irmão Robson, você me perdoa? Eu falei: por quê? Porque o crentão aqui não trouxe uma alma. O que está errado, eu já trouxe 3 para Jesus. Olha para mim. Limite de quantidade não. Lá podem trazer. A seleção é lá em cima, não é nós que fazer uma seleção aqui